Bom dia pessoal. Bom dia. Deus abençoe vocês aí, seja um dia abençoado pelo Senhor. Que nós possamos aprender então da palavra do Senhor no dia de hoje. Nosso tema de hoje é colhemos o que semeamos. Na lição de vocês aí, eu creio que é a quarta. Isso. É o quinto ponto, mas na lição é 4, né? E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho a estrutura individual do casal, principalmente naquilo que nós muitas vezes definimos como parâmetro para a nossa vida. Cada um dentro da sua individualidade acaba sendo um empecilho dentro do casamento e traz dificuldades terríveis para o casamento, né? Quem acha que o problema do casamento é você? Então quem não achou já é. Quem não achou já é. Bom, vamos ver uma briga ao vivo. Vou passar um videozinho aqui pra gente ter experiência, gente. Então nós vamos ver uma briga aqui. O casal é evangélico? Evangélico. Vamos ver uma briga ao vivo. Eles estão chamando o vídeo de briga perfeita, né? Não sei se existe briga perfeita, mas vamos lá, né? Vamos pedir ajuda aqui aos universitários. Vou usar o carro, tá? Vou usar o carro também, te falei. Ah, tô saindo já. Ô, Nayara! Não quero nem saber. Sua linda. O que você falou? Você ouviu? Sua linda. Linda é você! Ah, sou eu! É você! Você que pega a chave no meu ovo, eu falei que eu vou usar o carro, você não entende e eu sou lindo. Olha seus olhos como são lindos, ó. Sua boca, seus dentes aí lindos, perfeitos. E esse seu cabelo, hein? Esse seu cabelinho maravilhoso! Ah, é pra falar do cabelo agora? Fala do que você quiser, Felipe! Então tá. Seu cabelo é macio, é cheiroso, coisa mais linda. Nunca mais fala do meu cabelo! Então tá. Não vou falar do cabelo não. Vou falar desse seu corpo aí. Do meu corpo! Quer saber? Não vou falar não. Fala! Eu não vou falar. Fala, se for homem! Tá bom então. Então tá bom. Seu corpo? Perfeito. É uma delícia. Olha esse seu braço, esse peito, esse abdômen definido, coisa mais linda! Sua culta. Inteligente. Cozinha bem pra caramba. E você? Sou trabalhador, honesto, romântico! Chega! Chega! Inferno! Chega não! Eu vou ligar pra sua mãe, ela vai saber o filho que ela tem! Oi, alô? É da polícia? Eu queria fazer uma denúncia. É que o casal vizinho aqui de casa estão quebrando o pau, estão brigando feio mesmo. Não, ele chamou ela de linda, daí ela falou que o cabelo dele é maravilhoso, ele falou que ela cozinha bem. Isso tá feio, viu? Se puder mandar uma criatura, porque eu acho que eles vão fazer amor, porque a coisa tá feia, viu? Ok. Bom, vamos abrir em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, verso 23. Vamos ler juntos? Vamos lá? Sobretudo se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Marque esse versículo aí na sua Bíblia, por favor. Se possível, depois coloca no seu celular,
ou faz uma tirinha no computador e coloca na geladeira, no apagador, para você não esquecer. Tá? Vamos ler de novo? Vamos lá? Verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ok. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura pessoal. Nós todos aqui carregamos uma gama de coisas que advêm então da nossa cultura, do nosso viver e conviver familiar anterior ao nosso casamento. E todos nós temos, às vezes, estruturas destruídas, e isso traz consequências para o casamento. Quando a gente está namorando, a gente não conhece a pessoa de forma integral, a gente conhece ela parcial. Tudo é bonitinho, tudo é cheiroso, né? Tudo é romântico, mas nós não sabemos como que o indivíduo vive o seu dia a dia dentro de casa. Aí depois que casamos, aí a gente passa a conviver, a gente percebe que o indivíduo, né, tem várias coisas que precisam ser aparadas. E às vezes por causa disso os nossos conflitos se intensificam, porque nós não sabemos compreender uns aos outros dentro do termo individualidade, ou dentro do termo cultural, ou mesmo de criação. Nós queremos sempre que o outro vista aquilo que nós estamos imaginando. E é sempre assim, o casamento não tem diferença. Eu sempre quero que a minha esposa seja aquilo que eu idealizei como o ideal para um casamento, e às vezes a minha esposa quer a mesma coisa, mas nós precisamos parar de vez em quando para pensar. Nós já falamos sobre o papel, nós já falamos que somos uma carne só, nós já falamos sobre toda essa estrutura, mas nós não podemos parar de imaginar as consequências de um casamento sobre essa dimensão. Nós vimos o vídeo aqui, e essa é uma sátira, na verdade, né, do canal Desconfinados, aliás, né? Desconfiados. Essa é boa, outro canal aí, né? Desconfinados, e a ideia do canal nesse vídeo é mostrar para nós que de vez em quando as nossas brigas não fazem sentido. E se nós pudéssemos realmente brigar da forma que eles brigaram, seria joia, né? A gente elogiar um ao outro e tal, mas a gente não faz isso. Naturalmente sai da nossa boca aquilo que nunca deveria ter saído. De vez em quando um palavrão, uma palavra maldita, sai de vez em quando coisas que até mesmo nós duvidamos, depois que nós paramos para analisar o que falamos. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, né? Eu não devia ter falado isso. E essa evidência no dia a dia, isso complica a situação que nós vivemos. Por quê? Porque é no dia a dia que a gente vai conhecer um ao outro. E nós precisamos, na verdade, ter a dimensão de respeito, de relacionamento e de individualidade. Cada um dentro do casamento representa uma persona ou um indivíduo. E cada indivíduo traz consigo naturalmente as suas dificuldades e os seus pecados. Então é aquilo que eu já disse para vocês. Nós temos que reconhecer que casamos com o quê? Um pecador. Nós não casamos com um indivíduo que é um anjo, que, né, ele pode ser um anjo quando está namorando, depois que ele conquistou, né, aí ele vai mostrar as garrinhas, né? Então, na verdade, o namoro é isso mesmo, o namoro é período de conquista. E o casamento é período de experiência, onde nós aprendemos a conviver um com o outro. E a gente vai ao longo do tempo se ajustando. Quando a gente perde o ajustamento, a gente perde o relacionamento. E ao longo do tempo a gente se torna tão isolado dentro do nosso casamento que acaba, às vezes, chegando a um período de tranquilidade do casamento que a gente se perde e deseja separar. E isso hoje está muito comum, né? Isso hoje está muito comum. As pessoas não estão separando mais hoje por dificuldades assim extremas, por relacionamentos que foram quebrados a partir de pecados complicados. Elas estão se separando por questões simples. Questões, às vezes, que o casamento acomodou, né? Há um outro vídeo do Desconfinados, em que eles mostram
que eles chegaram a um período de 10 anos de casado e que a vida se tornou rotina e eles não brigam mais. E aí eles vão começar a inventar uma briga, porque o período de briga para eles era muito bom. Porque eles brigavam e depois se reconciliavam e tinha, né, a alegria da reconciliação, do momento de viver junto e tal, aquela coisa toda, né? E que alguns casais se acostumam com isso, o que é errado, né? Algumas pessoas têm a mania, depois de uma grande briga, ter um momento especial, né? Aquele momento que parece já fazia muito tempo, de um relacionamento que vinha frio, e aí a pessoa acha que toda briga vai terminar nisso, então se torna comum brigar, né? Até mesmo para ter um relacionamento, né? E quando eu falo relacionamento, um ato sexual, e isso é prejudicial, isso não é benéfico. Como eu já disse para vocês, o relacionamento conjugal ele tem que ser preparado, motivado e visualizado, né? Os irmãos estão chegando, tem cadeiras aqui na frente, né? Tem muito lugar aí. Então assim, de vez em quando, a estrutura do casamento ela pende muito mais para a falta de relacionamento do que para o relacionamento em si. Então nós precisamos mudar essa característica no nosso casamento. E eu vejo isso como uma complicação muito séria. Muito séria. Por quê? Porque isso leva ao divórcio. Não sei o que está acontecendo nesses últimos tempos. Eu fico feliz de ver essa sala cheia desse jeito, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado com a situação que nós estamos vivenciando nos últimos dias. Nós estamos aí com um processo de 5 casais se separando. E eu, na verdade, já não tenho mais o que fazer. Na verdade, já vieram foi me comunicar que estão separando. Não é pedir ajuda. E quando é pedir ajuda, se pede quando está vivendo a dificuldade. Quando não tem mais jeito, vem comunicar. Ó, pastor, nós viemos aqui dizer que nós estamos separando. Então já está decidido. E isso é errado. Nós, na verdade, precisamos pedir ajuda enquanto nós estamos vivenciando as dificuldades. Senão a gente se perde no meio desse processo. E a minha intenção com essa classe, principalmente para aqueles que já estão matriculados como discipulado, é que vocês tenham capacidade de ajudar e auxiliar essas pessoas também. Por quê? Porque eu já percebi por mim mesmo que eu não dou conta sozinho. Eu não dou conta de atender a todos, né, que estão evidenciando isso. Se eu fizer isso, eu perco o meu casamento. Dona Marisa já vai começar, mas peraí. E isso tem sido às vezes constância. Eu chego às vezes tarde em casa, 1, meia-noite, porque estou no meio de um aconselhamento que não tem como fugir. E isso é ruim. É bom porque eu posso ajudar, e aí eu estou criando uma estrutura assim, eu ajudo quem quer ajuda. O casal que já me comunicou que vai separar, ele já está dizendo que não quer ajuda. E é difícil você trabalhar com eles. Porque você fala assim, deixa eu conversar com vocês, eles falam assim, não, nós já não temos nada para conversar. Então, nesse sentido, nós colhemos o que nós semeamos. E como que isso acontece? Vamos refletir um pouquinho. No nosso dia a dia, por vezes, nos falta clareza e a lucidez para compreendermos por que vivemos algumas situações desagradáveis em nosso casamento. Por que não compreendemos alguns comportamentos de nosso cônjuge e por que às vezes sentimos que não estamos tendo o tratamento que achamos que merecemos. Algumas palavrinhas que marcam o casamento é individualismo, egoísmo e egocentrismo. Individualismo, porque nós, na verdade, precisamos conhecer de forma individual o que somos. Mas nós não podemos achar que, de forma individual, esse ser necessita de toda a atenção possível, e aí se torna individualismo, o que é ruim. E esse individualismo tem uma tendência enorme a se tornar egoísmo. O egoísmo é quando a gente acha que a gente merece ser feliz. Eu mereço ser feliz dentro do relacionamento.
E por merecer ser feliz, aí você é egoísta ao ponto, né, de achar que você é o centro de todas as atenções. E aí você se torna egocêntrico. E aí você começa a exigir da outra pessoa aquilo que para você é o ideal. E você não consegue enxergar nada de errado em você, só no outro, né? Só no outro. Se pedir para você fazer uma relação de erros da vida da pessoa que está com você, aí você é craque, mas quando fala assim, faça um da sua pessoa, aí você coloca lá em cima assim, meus erros, e aí você simplesmente se omite. Aí o casamento tem a tendência realmente a se destruir. O casamento tem a tendência a chegar ao ponto da separação, né? Semeamos na vida do outro aquilo que está aqui, né? Está e dirige o nosso coração. Isso aqui é interessante porque, na verdade, para nós pensarmos o que somos como indivíduo. E uma coisa que nós devemos perguntar, e eu não estou conversando com pessoas não crentes, pelo contrário, estou conversando com pessoas crentes, nós precisamos realmente, dentro do casamento, perguntar se somos crentes. Porque eu tenho me deparado com casamentos e com estruturas aí, em que muitas vezes o casal não se demonstra crente. Ao contrário, se demonstra qualquer coisa, menos cristão. Menos cristão. Por quê? Porque o cristianismo ele tem que ser diferenciado. O cristianismo tem que partir do princípio que nós precisamos consertar tudo aquilo que está errado em nossa vida. Mas tem gente que não quer conserto. Tem gente que quer viver do jeito que é. Eu ouço alguns dizer assim, se você sabia que eu era assim, eu sempre fui assim e eu vou morrer assim. Parece, né, a música lá da Gabriela, né? E aí o indivíduo está dizendo assim, eu não creio na capacidade de Deus transformar a minha vida. Eu não creio. E aí você não tem como trabalhar uma estrutura que não crê em Deus. Você tem condição de trabalhar uma estrutura quando os dois creem em Deus e há a possibilidade de transformação. É aquilo que Adão Carlos Nascimento fala. Não existe casamento que esteja tão bom que não possa melhorar, né, e tão ruim que não possa ser consertado. Nós precisamos, na verdade, entender, partindo desse princípio, que existe algo nas nossas vidas que nós precisamos olhar e ver a dimensão. Provérbios 4, 23, eu pedi para vocês gravarem, marcarem aí na Bíblia de vocês. Se possível, manda fazer um adesivo, prega na testa, faz qualquer coisa, mas guarde esse versículo com você. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Ou seja, o que procede de mim? O que procede de mim? Né? A musiquinha que diz que o coração, né, fala, aliás, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que tem no seu coração? Você para a dimensão, olha para a dimensão do seu coração. Porque de vez em quando eu me deparo com alguns crentes que eu acho que no coração deles deve ter alguma coisa podre. Porque não sai nada que presta. Não sai nada que presta. E acaba, na verdade, destruindo tudo à sua volta. E isso é errado. Isso é errado. Outro versículo. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Né? E essa questão de tesouro é de propriedade mesmo. Ou seja, o que faz mais sentido na minha vida? Será que é o meu relacionamento ou é o meu carro? Será que é o meu relacionamento ou é a minha conta no banco? Será que é o meu relacionamento ou é a minha vida pessoal? Onde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Lucas 6,45 diz assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Disso fala a boca. A dimensão de tudo isso que nós vivenciamos e evidenciamos procede de uma fonte. Quando a gente coloca, e a Bíblia coloca o coração, é porque para o cristão, né, e principalmente Paulo, que era um grego, ele, na verdade, está dimensionando aquilo que era o centro da vida para qualquer indivíduo daquele período.
coração. Mas a gente sabe literalmente que a vida, ela só procede, na verdade, né, daquilo que a mente ou a cabeça pensa. O centro da vida está na cabeça. Coração você pode tirar e substituir, cabeça você não pode. Não tem transplante de cérebro, não tem jeito. Não tem jeito. Mas para Paulo, ali era o centro de todas as considerações. E nós precisamos pensar também. Por quê? Porque quando nós pensamos no nosso conhecimento, quando nós casamos, nós não casamos com indivíduos só pela sua beleza, só pelas gentilezas. Nós casamos com a cultura dele, com as dificuldades, com o pecado, com todas as realidades que constituem indivíduo. Constituem indivíduo. Ele pode mudar. Isso aí é romantismo, desculpa a expressão. Esse é um romantismo que às vezes a gente não para pensar o que nós estamos criando. Isso eu estou falando na dimensão, por exemplo. Um cristão casa com um não crente achando assim, ele vai se tornar um crente. É um risco. Porque o indivíduo pode ser um eleito do Senhor, mas também pode não ser. Aí ele vai ser um desastre na sua vida o resto da vida. Né? Ou o indivíduo fala assim, não, ele usa droga agora, mas assim que ele casar comigo, ele vai parar. É outro desastre. Né? Então a gente tem que pensar no casamento antes de acontecer. Né? Mas a irmã revelou. A irmã revelou. Ela vai revelar lá longe, porque essas revelações eu estou, como se diz, farto delas. Né? Farto delas porque essas revelações não trazem significado nenhum. Pelo contrário, ela só destrói a vida do indivíduo. Né? Uma coisa é eu como pastor, por exemplo, chegar e olhar dentro da igreja e falar assim, fulano estava certinho para fulano. E eu querer dimensionar nisso usando a palavra da própria Bíblia para poder dimensionar. Fulano, Deus prometeu fulano para você. Mas aí o indivíduo não para conhecer, não para, né? É tipo aquele indivíduo que casa com a mulher, que cantava bem demais na igreja, né? E aí quando ele acorda no domingo depois do casamento, ele olha para ela e fala assim, amor, canta. Né? Então, calma aí. Tudo isso merece consideração dentro dessa realidade que nós vivemos. O que dirige a nossa vida? O que é que nos move? Defendemos que o que dirige a nossa vida é aquilo que está no nosso coração. Nós não precisamos de grandes esforços para descobrir o que está no nosso coração. Faz uma análise da sua vida. Não pensa no outro, não. Pensa em você. Pensa em você. Eu vou recomendar aqui. A Mara não está aqui para tirar foto, mas eu vou passar aqui para mandar mais, que ela vai rodando aí. Esse livro aqui é uma ajuda boa. A Vida é como Neblina, John Piper. Ele faz a gente reconhecer algumas coisas que de repente a gente, na verdade, perdeu a dimensão ao longo do tempo. E a nossa dimensão ao longo do tempo deveria se concentrar nos nossos defeitos e não nas nossas qualidades. Quem gosta de um bom elogio aqui? Ontem eu estava ouvindo, né? Eu iniciei uma pós-graduação em aconselhamento e eu estava ouvindo o professor falar sobre espiritualidade dentro do aconselhamento e ele falando do narcisismo que existe no nosso coração. Que narcisismo é esse? A ideia de que nós queremos ser elogiados o tempo todo. Mas quando alguém aponta o defeito que nós temos, nós viramos um bicho, um indivíduo de outra espécie e nos tornamos irracionais, ao ponto de ofender a pessoa que aponta um defeito nosso, ao ponto de dizer ele não sabe o que fala. Mas é por quê? É porque todas as vezes que nós somos confrontados com o nosso pecado, nós esperneamos. Nós esperneamos na tentativa de cultivá-lo, cultivá-lo dentro do nosso coração. Então, nós precisamos dessa análise o tempo todo. O tempo todo. Quando eu vou conversar,
E isso aqui é diferente de motivação, viu? Porque algumas pessoas confundem, né? Tá aí o nosso irmão aí que formou em coaching. Isso é diferente, né, de motivação. Eu não estou falando que você deve olhar para os seus defeitos e o tempo todo ficar evidenciando os seus defeitos. Porque tem muita gente que é assim, né? Que fica assim, coitado de mim. Nossa, como eu sou falho. Nossa, como... Não, isso é culpa minha, é culpa minha. O indivíduo se sente tão culpado, tem uma baixa estima tão grande que ele pega a mala e vai embora, porque não aguenta nem conviver com ele mesmo. Não pode ser assim. Nós temos que ter uma motivação de entender que nós temos qualidades, mas que nós não podemos deixar de olhar também para os nossos defeitos. Senão a gente vai entrar no narcisismo. Eu sou o bom. Eu sou o bom. E aí, quando o indivíduo fala que é o bom, aí a coisa complica. A gente deve lutar para ser bom, não para querer ser bom. Dentro dessa realidade, o que pode dirigir uma pessoa? E aí vamos entrar em algumas coisas aí de forma individual. Muitos são dirigidos pela culpa. Terrível. Sente culpado sempre, né? E olha só, são pessoas que se deixam ser manipuladas pelas suas lembranças. O seu passado controla o seu futuro e frequentemente se culpam por sabotar o seu próprio sucesso. Sente-se incapaz ou mesmo torna-se refém das suas culpas e fracassos. Opa, estou dando aula de coaching? Se sente a pior pessoa do mundo. Nós temos vários processos aqui, pessoas que foram violentadas na sua infância, pessoas que tiveram dificuldades com seus pais, não tiveram pais, pessoas que não tiveram uma figura feminina dentro de casa, de repente a masculina. E aí a gente tem que ter uma autocompreensão, porque esse indivíduo ele vai ser, dificilmente ele vai ter compreensão do que é o papel do homem, por exemplo, dentro de casa. Porque ele não teve pai. E se ele foi criado com a avó, aí, coisa complica. Opa! Criado com pique de morango. Olha, o pique de morango lascou. E a mulher do mesmo jeito. Às vezes a mulher não teve a figura da mãe dentro de casa. Mas ela tinha mãe, mas às vezes a mãe não representava aquilo que era uma mulher coerente. Aí a coisa complica também. Foi, né, rapaz? A coisa complica. Então o que a gente tem? A gente tem que dimensionar isso, até no nosso coração. Tem muita gente que estão vindo de processos. O casamento é um refúgio. Vê o marido como um salvador, ou vê a esposa como uma salvadora. E depois que casa, começa a ter um relacionamento e vê que não é bem assim. Ele não é o salvador, e nem ela. Porque ele tem os defeitos também. E aí começa a transferir as suas dificuldades do passado para o presente. Começa a trazer à tona tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Quer ver uma coisa bem simples? Uma mulher apanhava, aliás, uma filha via sua mãe apanhando seu pai, sempre. E ela diz assim, no casamento eu não vou passar aí por isso, nunca. Mas ela guarda aquilo no coração. Ela guarda aquilo no coração. E quando ela casa, ela transfere isso para si. No princípio, ela começa a evidenciar de forma que não quer isso, mas ela vai criando situações para ela mesma ser alvo de violência. A própria pessoa cria para si condições de violência. E aí eu chamo essas mulheres de rixosas, como diz o Provérbios aí, Aí ela começa a criar ritmos para que a violência seja uma expressão da sua própria vida. Tudo para quê? Para justificar o que ela tem no coração. Para ela chegar e dizer assim, minha mãe apanhou, eu também estou apanhando, tá vendo? Homem é tudo igual. Então a gente precisa, na verdade, quebrar isso compreendendo a nós mesmos. E entendendo as nossas culpas, os nossos fracassos, e tentando trabalhar isso e mudar essa estrutura. É impressionante como as pessoas têm mania de criar tempestades em copos
de água. Né? A gente chega e vê que os casais, na verdade, brigam por coisas que não têm sentido. Né? Não tem sentido. A gente chega em alguns lares que é como se existissem trincheiras dentro de casa. Né? Em alguns momentos há paz, porque é declarado 2 dias de paz. Né? A ONU mandou declarar 2 dias de paz, aí eles convivem, né? Mas assim que acabam esses dias, cada um assume a sua trincheira e começa a usar as suas armas e desferir golpes e, se possível, até matar o outro indivíduo. Até matar o outro indivíduo. A gente está vendo aí que o país está, vamos dizer assim, no meio de uma violência doméstica muito grande. As mulheres estão sofrendo, muita gente sendo morta. Aqui em Brasília, então, vocês sabiam que há algumas, vamos dizer aí, algumas pesquisas que Brasília é o lugar, é a capital do Brasil, onde há o maior índice de solidão do país? Maior índice de solidão do país. Não. Não, Brasília já superou e muito. Por quê? Porque o maior índice de divórcio e de pessoas que moram só é aqui em Brasília. Brasília é uma característica de muita gente transferida de outros estados. Então, acabam morando sozinhos. E quando vem o esposo e a esposa, vêm sozinhos também. Né? Não tem apoio. E Brasília, olha para a condição do Valparaíso, né? A gente vê muita kitnet, muito lugar individualizado, né? Aqui em Valparaíso tem tanta disso. E geralmente quem mora numa kitnet é alguém que já separou, alguém que já teve um relacionamento ou que vive, que vive nessa condição de solidão. Eu não estou falando solidão de alguém que não teve relacionamento, estou falando de solidão de alguém que já teve um relacionamento. O que é pior ainda, porque isso tem destruído a convivência dentro dessa circunstância. Tá? E aí algumas coisas se tornam simples, né? Simples ao ponto de muitos serem dirigidos também, não só pela culpa, mas também pelo rancor e pela raiva. Eu gosto da minha esposa porque ela, na verdade, é uma pessoa calada, silente. Ixi, cuidado. Cuidado, porque essas caladinhas, quando elas assumem aquilo que está passando no seu coração de rancor, de raiva, aí desferem golpes terríveis. Né? Terríveis. E o homem também. São pessoas que se apegam às mágoas sem jamais superá-las. Ao invés de buscarem em Deus a capacidade de perdoar, revivem a mágoa continuamente. Né? O que passou, passou. Nada pode mudar o passado, mas você é o que está construindo o seu presente e o seu futuro. Nós precisamos olhar um pouquinho além. Já imaginou se Deus olhasse para nós a partir do nosso pecado, somente, na estrutura? Ele diz que o seguinte: o nosso pecado passado, presente e do futuro foram perdoados em Cristo Jesus. Se é essa condição, quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê possibilidades. Quem vê o pecado e quem deve olhar para o pecado somos nós. Porque o pecado para nós deve ser algo espúrio, nojento, não deve ser algo das nossas vidas. Por isso, qualquer condição que seja anômala e pecado, nós precisamos lutar contra isso. Né? Eu fico impressionado porque muitas pessoas, na verdade, não querem lutar contra os seus pecados. Já falei sobre pecados de estimação. Tem gente que tem pecados que querem cultivar o resto da vida. Né? E tem pecados que a gente guarda no fundo do guarda-roupa, naquelas gavetinhas que ninguém sabe, que às vezes a gente, na verdade, não quer lutar contra eles, quer conviver com eles. E aí a gente vai para o secreto, o espúrio. Aí o indivíduo se esconde atrás de uma tela de computador, se esconde atrás das redes sociais, se esconde atrás de fugidas inesperadas, né? Dá aquelas sumidas assim, aqueles apagões, vai, cadê fulano? Né? Está cultivando o que está dentro do seu coração. Nós precisamos mudar essa realidade.
Perdão é um estado de consciência de quem somos, a quem pertencemos e a quem servimos. Na nossa estrutura que nós vivemos hoje, nós não esquecemos o pecado, mas nós devemos lutar contra ele. O pecado ele está sempre batendo na nossa porta para a gente lembrar o quanto ele é ruim para nós. Mas nós não podemos, na verdade, deixar ele nos dominar. Né? Eu tenho as minhas dificuldades, eu não posso deixar que elas me dominem. Pelo contrário, eu preciso dominá-las. E eu tenho que fazer isso com sabedoria, vinda de Cristo. Primeiro reconhecendo as minhas falhas. O indivíduo sabe que o computador para ele é um perigo. Então, meu irmão, pega o seu computador, tira do quarto ou do escritório e coloca na sala, aonde todo mundo pode ver. Porque aí você vai ter um controle de si mesmo. Né? Ah, se você está tendo dificuldade por causa de alguma coisa, pense bem. Se você não pode lutar contra isso. Porque eu vejo que muita gente já perdeu a luta ou a batalha. Outra coisa, muitos são dirigidos pelo medo. O medo é a alta posição de um cárcere. O medo é um contrário da fé, e sem fé não se pode agradar a Deus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pessoas dirigidas pelo medo frequentemente perdem grandes oportunidades por terem medo de correrem riscos. Não confia em Deus. Lembra da providência de Deus? Tem muitos casais que já perderam a confiança na providência de Deus. Não, meu marido não vai mudar. Meu casamento não vai mudar. Eu vivo assim ao tempo todo. Mas quando teve as primeiras dificuldades, em vez de tratar isso, faz como aquela criança que ignora o perigo que está vivendo. Porque a criança não tem dimensão. E nós não somos criança mais, né? Você põe uma criança perto de um abismo, dá um brinquedo para ela, por exemplo, uma bola, ela vai brincar de forma natural. Ela vai chutar para um lado, para o outro. E se a bola correr para o abismo, ela vai correr atrás. Porque ela não tem dimensão. Ela não tem dimensão. E às vezes eu percebo que nós estamos vivendo assim. Adultos, inteligentes, capacitados, mas brincando à beira de um abismo. E não se dá conta do que está vivendo. Não se dá conta do que está se vivendo. Essas pessoas são dirigidas por experiências traumáticas e por expectativas ilusórias, que nunca vão se concretizar. 1 João 4,18, no amor de Deus não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aquele que vive com medo ainda não foi aperfeiçoado no amor de Deus. E quando João coloca isso aqui, ele está dizendo o seguinte: se Deus falou que você é salvo, você não tem que desacreditar nisso, você tem que crer nisso. Por quê? Porque o perfeito amor, ele não desconfia, ele confia. É igual quando a pessoa diz que perdoou, mas aquilo ali fica remoendo e ela volta atrás. Mas vai fazer de novo. Sabe, aquilo ali realmente não houve perdão e ainda existe rancor. E esse rancor, na verdade, na hora da confusão do relacionamento, vem tudo à conta. Né? Joga tudo sobre o indivíduo. Você lembra quando você fez isso, quando você fez aquilo, mas você não disse que me perdoou? Ou perdoa, né? Ou não perdoa. Né? Então nós precisamos lançar fora essa ideia. Se o amor de Deus nos torna ao ponto de crermos que apesar de nós sermos pecadores, nós podemos ser salvos, isso dá a entender também que nós podemos crer que o outro pode ser transformado para a glória de Deus. O problema é que a gente foi criado com algumas situações na mente, né? O sujeito nasceu torto, vai morrer torto. Não, mas quem é torto, Deus endireita. A questão do perdoar não é que você não vai se lembrar, né? Mas você não vai ficar imputando culpa. É o que Deus faz conosco. É o que Deus faz conosco. Tanto é que Ele deixa as feridas expostas. O que eu digo feridas expostas? Às vezes, de vez em quando, a gente tem algum machucado que fica cicatriz, só para a gente lembrar daquilo que
né? Mas não dói. Mas se cutucar ali e, né? Você vai sentir de novo. E as pessoas que procuram também acham, não acham mais? Eu vejo alguns casais dentro de estruturas assim, né? Elas são motivadas. Até porque as pessoas elas vão idealizando coisas na mente. Que se torna convicção. E que se torna convicção. Aí o indivíduo está com medo do outro ter arrumado outra, vamos dizer, e aí ele vai idealizando isso. Qualquer situação vai se tornar E acaba, na verdade, até a pessoa empurrando o outro para essa condição. A pessoa empurrando a pessoa para essa condição. Olha lá. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Pastor, eu já viu isso no casamento? Já, muitas vezes. Já vi pessoas extremamente egoístas dentro do relacionamento. E o homem tem muito essa pendência. Então, homens, cuidado com isso. O homem tem muito essa tendência. Porque o homem, quando vai pensar no material, ele não pensa naquilo que é simples e mínimo. Ele pensa naquilo que é estrutural e grande. Por exemplo, o homem está sonhando com um carro novo. Ele tira todos os mínimos e pensa só no máximo, né? Então, os mínimos ele tira todos os privilégios da esposa e concentra os seus esforços tudo naquilo que é máximo. Mas aí ele está frustrando uma pessoa que está ao lado dela, mas ele não pensa de forma de um relacionamento, ele pensa, na verdade, de forma egoísta. Esse é o nosso objetivo. Nós não colocamos isso como objetivo, aí não interessa se a mulher está vestindo mal, se ela não vai no cabeleireiro, se ela não pinta as unhas, se ela não... Aí ele concentra ali, eu tenho que comprar. E às vezes a gente compra e depois não tem com quem desfrutar. E não tem porquê, né? Ou então vai para frente do juiz brigar por causa das panelas que comprou, né? Metade do carro é meu, metade do carro é seu, né? Aí não acaba sendo de ninguém, porque não tem jeito de partir o carro. Né? Pastor, o Israel esse dia estava me contando foi uma pregação, né? Do Hernandes. Ele contando como que era isso aí. Você que lembrou. Eu não lembro, não. Ele conta sobre um casal que tinha esse sonho de comprar um carro, né? E o carro, né, idealizaram o carro e compraram o carro, né? E aí tinha um filho pequeno, e esse filho, né, igual, né, ele sem noção de nada, ele viu aquele carro bonito, pegou um prego e foi lá escrever desenhar no carro. Aí o pai, quando viu aquilo, ele ficou fora de si, pegou aquele filho e começou a bater na mão do filho, né? E ele perdeu o controle e quando ele percebeu, a criança teve que levar para o hospital. A criança, né? E o médico constatou que aquela criança tinha que amputar as mãos porque ele tinha batido muito na criança. Aí a criança teve que amputar as mãozinhas e quando passou pela cirurgia, depois o pai foi lá visitar, cheio de remorso, né? E aquele filhinho olhou para o pai, alegre, levantou o bracinho e falou: pai, eu não vou mais pintar não vou mais desenhar o seu carro. Não vou mais riscar o seu carro. Né? Dentro dessa estrutura, a gente evidencia isso muito. O materialismo toma conta da gente. A gente tem que tomar cuidado. Casa, carro, bens materiais ficam e nós precisamos do relacionamento um do outro, né? Minha esposa, algumas pessoas até pensam assim, não, ela é desleixada, né? Mas eu não vejo assim. Minha esposa não vive por conta da casa, não. Se precisar deixar a casa para a gente sair, para a gente passear, sem organizar a casa, vamos embora. Vamos embora. Mas tem gente que morre por causa disso, né? Gente que morre por causa disso. Levanta de manhã pensando na casa e dorme à noite pensando na casa. Mas esquece. Eu gosto de receber gente em casa para não desorganizar a casa. Tem isso também. Tem isso também.
E na verdade, a casa não pode ser o principal da nossa vida. Minha esposa fala assim, olha, para mim estar diante de Deus, eu não vou ser impedido de estar diante de Deus porque tem uma roupa para lavar, porque tem isso. Né? Vai vestindo lá, se não der mais para vestir lá, amarra a roupa no pé da cama. Na hora que der certo, nós vamos lavar ela. Né? Mas é um extremo, na verdade, que muitas pessoas têm vivenciado na sua vida. Eu vejo pessoas assim. As prioridades. As prioridades. O relacionamento não é prioridade, mas roupa, casa, carro, tudo é prioridade. Dinheiro. O sujeito não para, né? Ele não quer um trabalho que o coloque próximo da família. Ele quer um trabalho que dê condição a ele de ter uma vida boa com a família. E aí o trabalho, na verdade, destrói o relacionamento. Porque ele não tem tempo de usufruir com a sua família. Não, mas o cargo de chefe vai me dar condição de ter uma vida melhor dentro de casa e tal, mas vai tirar o tempo da sua vida com a sua família. Ou você analisa uma coisa ou outra. Eu achei bonitinho, eu juro. Porque eu fiquei alguns anos trabalhando, chegando muito tarde em casa, né? Eu saía depois, mais no final da manhã eu chegava muito tarde. Aí esse ano mudou meu horário, que eu assumi outra. Aí o Júlio falou assim, agora a gente vai fazer um jantar aqui para comemorar sua mudança de horário, porque agora você está em casa conosco. Quando todo mundo chega em casa, todo mundo chega junto. Aí eu fiquei pensando, isso é algo que a gente não acha que faz diferença. E faz. Porque realmente eu chegava em casa, almoço dormido, eu chegava às vezes eu guardo, mãe, boa noite, tchau, ia dormir, e aí ele falou, não, agora já vamos jantar para comemorar a sua mudança de horário, porque agora está todo mundo em casa no mesmo horário. Isso é importante. Aí a gente tem noção de que, né, talvez realmente podia estar com ele, nunca falou, mas às vezes... E tem família que está numa estrutura de tanta coisa, que quando o filho está junto da mãe, o filho olha assim, mãe, tem um homem dentro de casa. Não, meu filho, é seu pai. Mas é brincadeira, mas... Mas assim, eu ainda tenho o privilégio de estar junto com os meninos o dia inteiro, mas se fosse uma situação que eles estavam em outro lugar, realmente, com o Eduardo, o relacionamento ali já queria sair... E aí eu ia chegar, ele ia estar dormindo, não ia ter tempo. Olha só, as expectativas dos outros controlam as suas vidas e como essas expectativas normalmente não são fruto do amor alheio, essas pessoas acabam se submetendo a pressões insuportáveis, o que prejudica a sua vida em várias áreas. Essas pessoas são dirigidas pela pressão social, sempre pensando no que os outros pensam dela. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Eu vejo isso nas redes sociais, né? O pessoal às vezes posta selfie, né? Esse casal não tem dificuldade, né? Olha, só passeando, tendo isso, tendo aquilo outro, fazendo isso, fazendo aquilo outro, né? Mas muitas vezes as redes sociais são necessidades também de aprovação. Você quer que as pessoas pensem bem de você. Agora, na estrutura do dia a dia, é totalmente diferente, né? O sujeito tirar a selfie com a esposa lá, encarnando, sabe lá. Opa, peraí, ué. Que história é essa? Né? Que história é essa? Vem cá, meu filho, senta aqui comigo. Senta aqui no colo do papai, vem. Tirou. Não, agora sai pra lá que você está me sujando. Né? Então, essas estruturas, muitas vezes as pessoas são assim. Vocês já perceberam que tem muitos casais e muitas pessoas que quando vão brigar, viram um para o outro e falam assim, fala abaixo, olha o vizinho. O que eles vão pensar de nós? Uma necessidade de aprovação, não é verdade? Ou seja, tem medo do que o vizinho vai pensar. O vizinho precisa de participar dela. Mas tem um casa que é tão grudado e a parede é tão fina que o outro fala assim, eu não concordo com isso não, do outro lado. E tem gente que fica de olho na vida do outro, que no outro dia de manhã,
Quando o outro está saindo para o trabalho, ontem a conversa de vocês foi boa, mas eu vou dizer para vocês está errado nisso. Né? Então, a gente tem que parar para analisar. Eu acho que assim, uma DR, como diz aí, né? Uma DR, na verdade, ela tem que ser feita dentro de um propósito, dentro de uma realidade. Ela não pode ser feita de qualquer forma. Na minha concepção, eu creio que nenhuma discussão é levada num momento de raiva ou de perda de tranquilidade. Ela só é válida depois que a gente para raciocinar e pensar um pouquinho. Porque no momento de raiva a gente fala e faz coisas que não devia fazer. Então, na hora de uma coisa que está complicada, a melhor coisa a se fazer é cumprir aquilo que diz o sábio. Há tempo para tudo, há tempo de se calar, há tempo de discutir, há tempo de todas as coisas. Então, acho que nesses momentos a gente devia abaixar a cabeça e vamos pedir conselho a Deus, vamos orar, é melhor. Vai para o seu quarto, eu vou para o meu, depois a gente conversa. Mas tem gente que é tão pilhado que começa a andar atrás da pessoa, né? Não, eu quero que você fale agora. Né? Então, a necessidade de aprovação, a gente precisa de aprovação de alguém? Eu lembro de um fato que aconteceu aqui na igreja, de um indivíduo que vivenciou na sua vida um descrédito na rede social e começaram a difamar, a falar um monte de coisa. E essa pessoa veio para mim desesperada, passou o que eu faço, eu entro com um processo, eu faço aquilo outro e tal. Eu falei assim, meu irmão, peraí. Para pensar se você tem necessidade de alguém, pense alguma coisa de você a não ser Deus. Você tem necessidade de provar alguma coisa? Você é tudo que estão falando? Não. Então qual a necessidade sua de querer provar para as pessoas o que você é? Deixa Deus trabalhar para você, deixa Deus justificar a sua vida. Porque muitas vezes nós queremos justificativa. Né? Então a gente não precisa disso, a gente não precisa de aprovação de ninguém. A gente não precisa de aprovação. Eu lembro uma ocasião que algo que aconteceu comigo. Eu fui convidado para pregar na segunda igreja de Taguatinga, e é uma igreja que era diferenciada. Na época o reverendo Evandro, que era o pastor da igreja, era um pastor muito tradicional, antigo, né? E assim, não vai pensar que isso é só no meio que vocês vivem, mas no meio evangélico também acontece, e no meio de líderes também, né? Alguns colegas muitas vezes se sentem magoados por não serem convidados, por não serem colocados, chamados para pregar em outra igreja. E surgiu, alguém de forma anônima, surgiu dizendo e falando um monte de coisa e dizendo sobre a minha pessoa e a minha pregação e tal. O reverendo Evandro leu e mandou me chamar, e mandou que eu levasse o sermão, levasse tudo o que eu ia falar, para que ele pudesse discutir comigo. E eu cheguei lá, eu cheguei de mãos vazias. E sentei com ele, e o reverendo falou assim, pastor, eu queria saber aqui, o que você vai falar? Eu falei assim, reverendo Evandro, o senhor me convidou, o senhor confiou em mim. Se você não confia em mim, não acredita naquilo que eu vou falar, e não crê que eu vou falar dentro da palavra de Deus, é melhor eu não pregar. Eu agradeço o convite, mas eu não vou pregar na igreja. E aí a sensatez do reverendo Evandro foi diferente. Ele virou para mim e falou assim, não, agora você vai pregar. E às vezes a gente quer assim, se auto-aprovar dentro dessas situações. Eu não fui atrás de quem fez isso, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que viver a minha vida, cumprir o meu papel. Eu sei da minha índole, eu sei do meu compromisso. Então para que eu vou ficar provando para alguém? Mas tem muita gente que necessita disso. Então a esposa, quando estiver cozinhando, não vai pensar que o marido vai chegar e vai elogiar. Porque tem mulher que fica esperando. E depois cria uma discussão por causa da não... Eu juro que fica esperando elogiar. Não fique... Não, quando ela fala... Não fica...
Não fique procurando a aprovação daquilo que se faz. Cumpra o seu papel e pronto. Procure a aprovação de quem? De Deus. Aprovação de Deus. Muitos Tem são... algumas pessoas também que elas expressam sua opinião e tem pessoas que têm opiniões diferentes também. Ela tem dificuldade de escutar uma opinião contrária dela. Isso acontece muito em rede social. Sim. Tá? Porque se rede social você está falando ali, provavelmente você está falando porque você quer ter um retorno de alguém também, né? Às vezes. E às vezes você vai dar uma opinião que não é compatível e a pessoa até se revolta. Então, assim, é falta de maturidade. Aí ela lança um míssil na rede social, né? Uma indireta daquelas, né? Que atinge a pessoa que ela quer, mas atinge todo mundo que está na rede social. Eu acho isso ridículo. Acho que rede social é o lugar onde as pessoas se mostram mais narcisistas na Terra. Né? E pessoas que usam redes sociais para jogar indireta, na verdade estão sendo condicionadas pela a podridão do pecado que as redes sociais apresentam. E assim, ainda mais como cristãos, você tem uma responsabilidade. Você não pode colocar... Porque assim, muitas pessoas estão lendo. Sim. E às vezes as pessoas até usam palavras assim, que não deveriam ter no nosso vocabulário e se expõem na rede social. Sim. E aí, às vezes, você vai lá e olha, irmão, não é assim, a gente deveria pensar assim. E aí pronto, é bloqueado. Totalmente, né? Totalmente. Nossa, é complicado quando as pessoas, na verdade, não podem nem expressar também a sua... Né? Rede social é para você, na verdade, mostrar, né, que existe relacionamento. Agora, a pessoa, de repente, briga com a outra por causa da opinião dela. Isso acontece geralmente. Fato agora, questão de política. Eu acho isso uma besteira. Acho isso uma besteira. Já aconteceu naquele grupo lá, de socializar lá, do PT lá, e tem uma lá que ficou brava. A gente tem que ter essa maturidade de respeitar o outro, a opinião do outro. E a gente não pode brigar com esse tipo de coisa, não. A gente não pode, né? Quer ver uma coisa simples? Nós temos uma ministra aí das estruturas sociais que foi alvo de violência na sua infância, na sua estrutura. E ela, na verdade, disse uma coisa, falando do seu próprio testemunho, né? Que Deus, na verdade, a tocou no momento em que ela estava em cima de uma goiabeira, foi onde ela achou Jesus. Isso está sendo motivo de meme, de comentário, de chacota. Só que isso é falta de respeito, gente. Ninguém está dimensionando a dor dela, a realidade dela. Ué, se foi lá que ela encontrou, qual o problema disso? E o que nós temos com isso? Mas aí as pessoas usam isso como fase para poder criticar, para dizer, para falar. Eu acho isso ridículo, isso é baixaria. Não se importa com a história do outro. Não. É igual, por exemplo... Se a pessoa não tem uma... Igual essa questão, se a pessoa busca por aprovação, ela desestrutura. Às vezes busca até situações que tiram a própria tiram a vida. Quando a pessoa é segura, igual você falou, não preciso que ele fique me aprovando. Não. Aí isso não faz diferença, mas quando a pessoa ela tem alguma situação que vai desestruturar e a gente está causando mal na outra pessoa sem mensurar o mal que a gente está causando. Olha só, muitos são dirigidos pelos padrões de impostos pela mídia. Somos fortemente influenciados também pelos padrões da mídia. A mídia é a principal agente normalizador da sociedade, propondo o seu próprio mundo por meio de um complexo processo de recriação social da realidade. As pessoas se perdem na realidade no meio da mídia. A televisão vai apresentar a realidade da família totalmente diferente daquilo que a Bíblia é. E a pessoa idealiza aquilo que está na novela. O indivíduo idealiza aquilo que está na rede social. O indivíduo, vamos dizer, coloca no seu parâmetro aquilo que para ele é o ideal. Gente, calma aí. Você está ignorando você como indivíduo. Né? A gente tem algumas características interessantes. Por exemplo, eu vou dizer aqui, né, não estou falando mal, estou falando de uma característica que acontece. Na Igreja Universal, todos os pastores da Igreja Universal tentam ser expressões do Edir Macedo. Aí você vai lá no interior do Goiás, você pega um indivíduo falando o carioquês, porque o Macedo puxa bastante isso.
Né? Mas por que ele está querendo? Porque o que vai dar autoridade para ele é ele parecer com Macedo. E ele esquece da individualidade dele. Imaginou se Deus fizesse todo mundo igual? Nós estava perdido, já tinha morrido todo mundo. Né? Mas Deus fez cada um diferenciado. Nós não temos que imitar ninguém, a gente não tem que ser igual a ninguém. A gente tem que ser a gente. E nem as redes sociais não podem, nem a mídia pode impor para que a gente seja algo. A gente tem que, na verdade, vivenciar. Olha, gente, nós como cristãos, nós devemos entender que o nosso relacionamento não é fácil. É uma confusão, mas que dá certo, se nós tivermos Deus no meio dessa história. A gente trabalhando isso de forma clara, a gente vai conseguir chegar a um consenso. Então, olha só, o que temos semeado na vida do nosso cônjuge e dos nossos filhos? Eu quero terminar com essa pergunta. O que nós temos semeado, então, na vida do nosso cônjuge e do nosso filho? Lucas 6, 43, 44. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois dos espinheiros não se colhem figos, e nem dos abrolhos se vindicam uvas. Então nós precisamos ser uma estrutura dimensionada debaixo da graça de Deus. Casamento pode dar certo, mas com Deus como parâmetro, e não as nossas ideias como parâmetro. Não aquilo que nós achamos, ou que o indivíduo impõe sobre nós. Um amigo dá. Esse negócio de conselho em casamento só funciona, meus irmãos, com pessoas preparadas para isso. Então procure alguém que seja preparado para trabalhar o aconselhamento. Não vai procurar sua vizinha, sua amiga, né? Porque de repente a dimensão dela é totalmente diferente. Qualquer pastor, né? Qualquer pastor, né? Qualquer pastor. E aproveitando o gancho aqui, né? Teve um caso nosso que nós estamos evidenciando aí, e que a esposa procurou um pastor conhecido dela, e o pastor falou assim: não, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia, você tem que largar mesmo, não serve para você. Você tem que procurar algo melhor. Deus já estava falando isso no meu coração, eu não tinha coragem de falar para você. Às vezes está cantando. Rapaz, eu quando eu ouvi isso, me deu uma vontade de achar esse pastor e dar uns tabef na cara dele, querido. Ele está cantando aquela música do Zé Camargo e Luciano lá, larga ele e vem morar comigo, né? Pode ser também, porque senão. Pois é. O que temos semeado na vida do nosso cônjuge e filhos precisa, na verdade, ser diferente. Não vos enganeis, de Deus, né, não se escarnece ou não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, se nós queremos algo bom, vamos semear coisa boa, vamos semear coisa boa. Nós não podemos viver nessa estrutura aí, nós precisamos mudar essa estrutura, né? E andando um pouquinho mais rápido aqui, o que temos semeado na vida dos nossos filhos, né? Se considerarmos o que frutificamos com a nossa vida, é o que temos para semear na vida do outro. Podemos inferir que não poderemos colher uvas da vida de nosso cônjuge se o nosso coração é feito de abrolhos, pois foi esta semente que semeamos na vida dele. O indivíduo passa a vida inteira, né, brigando e criando dificuldade para o outro, e quando chega o momento que ela precisa, ela quer colher do outro coisas boas. Não vai colher, vai colher coisas ruins. A tendência é sempre piorar. Se a gente vai maltratando, a gente também vai sendo maltratado. Ao longo do tempo vai, né, chegando a essa condição. Refletindo um pouquinho sobre essas questões, se formos dirigidos pelo materialismo, o nosso relacionamento será baseado em trocas de materiais. Se formos dirigidos pelo rancor e raiva, não perdoando e sempre lançando o rosto dos erros cometidos, estaremos sempre semeando o quê? Amargura, né, na vida do outro. Se formos dirigidos pela culpa, não teremos muito para semear na vida do nosso cônjuge, pois coisa além de infelicidade e
tristeza. Se formos dirigidos pelo medo, demonstramos que não somos aperfeiçoados não somos capazes de amar, sendo literal, né? Não somos capazes de amar. Questionamentos: as palavras que temos dirigido ao nosso cônjuge são construtivas ou destrutivas? Porque até uma crítica ela pode ser construtiva, se ela for bem colocada. Minha esposa, ela que me acompanha ao longo desses, vou completar esse ano 20 anos de ministério como pastor ordenado e 27 anos como cristão, minha esposa ao longo desse tempo é ela que faz umas críticas para mim, que me ajuda nos meus sermões, nas minhas colocações, nas correções que eu preciso fazer, né? E isso é joia, isso é joia. E nós precisamos entender que há críticas que são, mas há críticas que são destrutivas. A intenção é destruir. O que temos semeado na vida do nosso cônjuge? Sementes boas ou sementes ruins? Será que o nosso cônjuge nos enxerga como uma bênção para a vida dele? Será que eu sou bênção para a vida da minha esposa? Será que eu sou bênção para a vida do meu esposo? Conseguimos estabelecer alguma relação de causa e efeito que estamos colhendo atualmente na vida do nosso cônjuge? E aqui eu vou corrigir uma coisa, né? O homem tem mania disso. Quando ele quer uma noite boa com a esposa, ele aprendeu, e isso a gente fala em encontro de casais, costumeiramente, que a gente precisa preparar para ter uma boa... Aí o sujeito passa o ano inteiro fazendo nada. Ou passa o mês inteiro não fazendo nada. E o dia que ele quer, ele vai preparar. Também está errado. Isso tem que ser, na verdade, algo constante, perene. Você não pode fazer isso só porque você quer algo em troca. Você tem que fazer isso porque, na verdade, é a sua obrigação de ser um bom marido. Um bom marido. Né? Ai, estou com vontade, eu acho que eu compro um buquê de rosa rodado. Espera aí. É a lei da troca? Não, sem motivo nenhum. Dá um buquê de rosa para sua esposa, sem motivo. Sem expectativa nenhuma. Sem expectativa. É uma história que o marido chegou com um buquê de rosa. Aí a mulher virou para ele. É quem morreu, mas não deu. Quer dizer, ela nunca esperou disso dele. Ela achou que aquilo era tipo... Estava indo buscar para ir para algum enterro. Um velório, alguma coisa assim. O que vamos passar a semear na vida dos nossos cônjuges e filhos? O que muda nossas vidas não as coisas que conhecemos e aprendemos. O arrependimento pode funcionar como um herbicida contra as más sementes. Ou seja, nunca é tarde para a gente arrepender daquilo que a gente não fez. Vamos fazer, gente. Vamos fazer. A vida é muito breve, muito breve. Coisa mais polêmica, quando o indivíduo descobre que ele vai morrer, aí ele quer fazer tudo o que ele não fez na vida toda. Está errado. Morre do mesmo jeito. Porque todo mundo vai morrer, não é uma doença que vai nos matar. Todos nós vamos morrer. Então aproveita, abraça seu esposo enquanto você pode, né? Vive com ele aí o carinho, busca isso de forma intensa. Viva um relacionamento mais tranquilo, procura ajustar, procura mudar a si mesmo, para que você não perca tempo e depois chore, né? Chore. Porque eu vejo que muitos casais, né? Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Devia. Tarde demais. Certo? Conclusão. Podemos aproveitar essa oportunidade para criarmos um espaço de reflexão no nosso relacionamento, para, vez por outra, pararmos e discutirmos o que tem nos dirigido o nosso relacionamento. Uma DRzinha, mas daquela tranquila. Não vai fazer isso no momento de raiva, né? No momento de raiva. Eu lembro da minha cunhada, né? Do pastor Edevaldo, eu lembro dos filhos, né? Os filhos um dia chegou para mim e disse assim: tio, meu pai agora inventou uma tal de discutir relação. Eu falei assim: olha, mas você está certo, não está errado não. Mas, tio, nós nunca fizemos isso.
Agora, eu falei só, mas nunca é tarde para começar. Rapaz, para pensar. E olha, eu vou dizer para vocês que a vida deles mudaram muito depois que eles começaram a analisar de forma clara o que estava acontecendo, qual que é a sua falha, qual que é o seu defeito. Nunca é tarde para a gente começar. Nunca é tarde. Pastor, eu estou lendo um livro aqui, aí eu até postei, né? Um pedacinho que eu achei muito interessante, que é Hábitos dos Amantes Saudáveis 1, Vacina contra os Ciúmes e Conflitos, Augusto Cury. Antes de conviverem juntos, os casais deveriam abrir bem os seus olhos, não amar apenas com a emoção, mas também com a inteligência. Deveriam observar os defeitos, as manias, as dificuldades e as limitações dos parceiros ou da parceira. Mas, depois que começarem a viver juntos, deveriam diminuir a abertura dos seus olhos para expandirem os níveis de tolerância, porque se ao morarem debaixo do mesmo teto, ficarem procurando falhas e comportamentos passíveis de serem criticados, diminuirá muito o limiar para suportar frustrações, pequenos problemas terão um impacto muito grande e a relação se transformará num canteiro de estresse. Realmente, o que ele diz é muito certo. Estou terminando aqui, ó, o que temos semeado na vida do nosso cônjuge. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós não estamos dimensionando isso também? Então, o que eu queria que vocês parassem para colocar, se de tudo vocês gravarem o texto que nós colocamos aí como ponto para a nossa vida aí, né? Aí vocês vão ter dimensão. O que procede do seu coração? O que procede do seu coração? Não pensa no outro, pense em você. Maria, né? A gente vem para a igreja e fica assim, se fulano estivesse aqui, se não. Que isso tem a ver comigo. Né? Que isso tem a ver comigo. Né? Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Pai eterno, na Tua presença nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de buscarmos, Senhor Deus, no Senhor, conselho para as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nós possamos também, Senhor Deus, semear bons frutos e, acima de tudo, Senhor Deus, semear aquilo que o Senhor tem colocado como prioridade, amando uns aos outros, amando o Senhor acima de tudo, e que essa evidência, Senhor Deus, seja verdade em nossos relacionamentos. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento aqui, obrigado por esses casais, que eles possam ser bênção uns para os outros. Que o Senhor ajude a eles a encontrarem as suas dificuldades. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém.